Bem-vindo ao canal escatológico. Jesus Cristo bateria ou flagelaria o seu próprio corpo? Jesus Cristo massacraria a sua noiva? Eu sou PB Lemos Filho e você está no canal escatológico. Bom, pessoal, neste vídeo quero falar a respeito da ira do Cordeiro. Mas primeiro temos que responder a pergunta, se Jesus Cristo ele imporia qualquer flagelo à sua noiva amada, ok? Porque nós sabemos, e isso é revelado nas Escrituras, que a igreja é o corpo de Cristo, a sua noiva amada. Então vamos ver aqui alguns versículos sobre o tema, ok? O corpo de Cristo é a igreja de Jesus, a sua noiva amada. Jesus, que é a cabeça deste corpo glorioso, deixou para os seus escolhidos a importante missão de fazer a sua obra, anunciando o reino dos céus. O corpo de Cristo é formado por muitas pessoas que têm dons diferentes, mas que têm em comum um coração transformado pelo poder do Salvador. As várias partes deste corpo constituem a igreja, que é a esperança e a luz para o mundo perdido. Então vamos ver aqui os versículos que tratam desse tema, ok? Então temos aqui, os versículos bíblicos que falam a respeito do corpo de Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ora, assim como o corpo é uma unidade, vejam só, o corpo é uma unidade. Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então, devemos aqui ter em mente isso aqui. O corpo é uma unidade. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então é impossível dividir o corpo de Cristo. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Vejam só. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então Cristo afligiria o próprio corpo? Me respondam isso. Seria capaz... Jesus seria capaz de infligir a sua ira ao corpo dele mesmo? Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia.
Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Então vimos aqui, né, que Cristo cuida da igreja. Porque ninguém jamais odeia o próprio corpo. E o corpo de Cristo é uma unidade. Os escritores do Novo Testamento utilizaram duas palavras para descrever a ira de Deus, que é thumos e orge. Thumos ou timos era utilizada para falar da indignação de Deus contra o mal e o pecado. Então essa palavra aparece mais no livro de Apocalipse do que em todo o restante do Novo Testamento. O substantivo orge e o verbo orgizomai falam da ira de Deus e da sua ira judicial e vingança contra o mal e a injustiça. A Bíblia menciona pela primeira vez a ira do Messias, o Cordeiro de Deus, no Salmo 2. Já mencionamos muito aqui no canal esse salmo. Inclusive, esse salmo ele abre um dos capítulos do livro Os Reis que Virão. Faço ali uma análise desse salmo. Então a Bíblia menciona pela primeira vez a ira do Messias, o Cordeiro de Deus, no Salmo 2, que ensina que o Filho de Deus algum dia executará o julgamento sobre a terra. Davi escreve que o Senhor enviará o seu Filho e lhe dará a terra por herança. No fim da história, o Filho destruirá os habitantes da terra com uma vara de ferro e os despedaçará como a um vaso de oleiro. Se o mundo não homenagear o Filho, Deus ficará irado. O Salmo fala: beijai o Filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Então tem muita gente aí zombando do Filho de Deus, né? E eles não sabem, né, o que é a ira do Cordeiro de Deus. Então tem muita gente que não leva a sério, né? A ira de Deus vai se inflamar então contra esse mundo, né? Então, combinando essas palavras do Salmo 2 com o restante das escrituras proféticas, especialmente o livro de Apocalipse, vemos que esta ira virá a princípio no início da grande tribulação e será consumada no final daquele período de 7 anos. O profeta Isaías se refere à ira do Messias quando revela que o tronco de Jessé, o rei, receberá poder do Espírito do Senhor. Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 5. Durante a tribulação, ou no final deste período terrível, o Messias ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Isaías 11, versículo 4. Então vamos ver aqui, Isaías 11, 4, né? Vamos confirmar. Isaías 11, 4. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios
ele matará o perverso. Então, o Cordeiro de Deus, ele tem o poder de, com o sopro de seus lábios, destruir o ímpio. E é assim que ele vai fazer, né? Esse versículo de Isaías tem, então, ligação com outro versículo, em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses fala sobre isso. E vamos ver aqui mais adiante. Então, essa profecia, né, que se encontra em Isaías, não ocorreu, ela não foi cumprida na primeira vinda de Jesus, mas ela vai ter lugar durante os juízos da grande tribulação. E certamente no final deste período, quando o rei vier para estabelecer o seu reino milenar. Quando o Messias vier no final da tribulação e se assentar no seu trono glorioso, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. Mateus 25, 32. Então esse aí é o julgamento das nações. E será baseado esse julgamento no tratamento que as nações deram a Israel. Ok? Então as nações serão julgadas por terem tratado mal os irmãos de Cristo, os judeus. Mateus 25, 40. Segue-se, depois disso, vai se seguir um duro julgamento, e os pecadores irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Deus ele vai realizar o seu juízo. Primeiro, ele realiza o seu juízo na história, né? Então, os homens, eles estão produzindo aí uma nova Babel, certo? Que vai, no final disso tudo, será julgada. E isso tudo está de acordo com o plano divino, de acordo com a profecia bíblica. Então, nessa ocasião, Jesus desfará pelo sopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda o reino do iníquo, o anticristo. Então é isso, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Ele também julgará todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Em Apocalipse 6, 16 a 17, nós podemos encontrar a expressão a ira do Cordeiro. Então, o que vocês acham? Que essa ira ela vai ser derramada sobre o próprio corpo de Cristo? Sobre a igreja de Cristo? Sobre a noiva de Cristo? Eu acho que não. Nós podemos concluir pela leitura dos versículos que fizemos, que falam do corpo de Cristo, que ele cuida da sua igreja, ele preserva a sua igreja. Não, você pode achar, você aí que creu no Senhor Jesus, né? Você que confia nele, você pode se achar indigno, né? Você é totalmente indigno. E é mesmo, você é indigno. Mas a graça de Deus é maior do que você, do que seu pecado, de tudo aquilo que você, né, acha. Porque você é incapaz de agradar a Deus. Nós somos incapazes de agradarmos a Deus para obtermos a salvação. A salvação é um presente de Deus. Então você não tem que fazer nada, você tem que crer.
E você crê porque isso é um dom de Deus. Você crê porque Deus permitiu que você fosse até Cristo. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o permitir. Então, a partir desse momento, né, que você recebeu o Senhor, reconheceu o sacrifício dele, único e eficaz meio de salvação, então a partir desse momento você foi integrado ao corpo de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. E Jesus, ele, quando vier recolher a sua igreja, que certamente o fará antes de derramar a sua ira sobre o mundo que o rejeitou, as pessoas da terra, a Bíblia usa essa expressão, então as pessoas que estão aí, o ímpio, né, guardado para o juízo, aqueles que vão adorar o anticristo. Aliás, tem gente aí que espera mais o anticristo, porque a igreja não vai conhecer a identidade do anticristo. Ele só vai aparecer após, né, a separação da igreja deste mundo. Então eu não tenho que ficar fazendo continha e procurar saber quem é o anticristo. Então essa expressão, a ira do Cordeiro, nós encontramos em Apocalipse 6, 16 a 17. No início da tribulação, o mundo vai clamar aos rochedos e aos montes: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. É vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então imagina aí, vocês, nós, né, que fazemos parte da igreja, os salvos, recebendo essa ira. Aqui está falando, a palavra fala, quem pode subsistir diante da ira do Cordeiro? Então, se Jesus derramasse a sua ira sobre a igreja, como é que a igreja ia subsistir? Que a palavra mesmo diz que nós somos pó. A palavra afirma, Deus sabe que somos pó. E que nós não somos consumidos, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então você só vai acordar amanhã, meu amigo. Você vai dormir e vai acordar porque Deus renovou a misericórdia dele. Então, a fonte dessa ira é Deus. A fonte dessa ira, que está descrita em Apocalipse, capítulo 6, é o próprio Deus, que se assenta no seu trono, mas também é o seu Filho, o Cordeiro de Deus. A comparação do Cordeiro vem da grandiosa passagem de Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor. Nesta passagem, o Cordeiro, o Messias, é levado ao matadouro para morrer como substituto pelos pecados do povo de Deus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. João Batista percebeu que Jesus cumpriria Isaías 53. Vendo seu primo Jesus perto do rio Jordão, clamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é chamado de Cordeiro em muitas outras passagens do Novo Testamento. João 1:36, Atos 8:32,
1 Pedro 1,19, Apocalipse 5, 6, 8 e 12. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Deus lhe deu plena autoridade para julgar aqueles que o rejeitam. Então, aos vasos, né? A palavra fala a respeito dos vasos de ira. Há até uma frase muito interessante de Arthur W. Pink, que ele diz: do ímpio Deus tem piedade. Mateus 18:33. Para os ingratos e maus, Deus é bom. Lucas 6:35. Os vasos de ira, Deus suporta com muita paciência. Romanos 9:22. Mas os seus, aqueles que pertencem a Deus, os seus, Deus ama. Então, Deus ama a sua igreja. E jamais faria alguma coisa, ou permitiria alguma coisa, né, que tivesse a conotação que ele estivesse infligindo o mal ao seu próprio corpo. Compreendeu isso? A ira de Cristo, juntamente com a de seu Pai, será liberada no início da tribulação. No entanto, a sua ira atinge o ápice no final da tribulação, quando ele vier da glória como o fiel e verdadeiro. Apocalipse 19:11. A palavra de Deus, Apocalipse 19:13. E com uma espada aguda que sairá da sua boca e ferirá as nações. Apocalipse 19:15. Então ele as regerá com vara de ferro, e pisará o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa terá escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, então chegamos à seguinte conclusão. Como a palavra de Deus afirma que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, podemos concluir que a igreja não será alvo da ira de Deus, que cairá e se abaterá sobre esta terra. Fica a dica.